Pai, nós adoramos o Teu nome, nós pedimos que nosso coração seja igual ao Teu coração. Nós possamos amar primeiramente o Senhor, assim mesmo como a Tua palavra nos ordena, amarás pelo Senhor Teu Deus de todo o Teu coração. E que nós possamos amar também o nosso próximo. Sim. E agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Que ela, ó Deus, nos ensine, que ela nos desafie, que ela nos exorte. Que sejamos edificados e fortalecidos por ela. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, abra sua Bíblia, querido irmão, no 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nós estamos fazendo aí uma caminhada, vamos dizer assim, pela vida do profeta Elias. E aquilo que o profeta ensinou ao seu povo naquela época, e também os ensinos que a palavra de Deus tem a nos dar através da vida deste grande homem de Deus, Elias, o profeta. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41 a 46. Nós estamos aí nos aproximando do final da história desse profeta, pois apenas no capítulo 19 encontramos mais ensinos sobre ele. E hoje nós falaremos baseado nos versos 41 a 46 do capítulo 18. E diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe, dize a Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então nós encontramos aqui o profeta, nós vimos na semana passada que ele se apresenta ao rei e faz um desafio contra os falsos profetas que tinham tomado o reino de Israel e tinham elegido um novo Deus, a Baal, o Deus das chuvas, o Deus da fertilidade do campo, o Deus das colheitas, e também a Será, o poste ídolo. E Elias desafia a esses profetas que o Deus que respondesse pelo fogo era o verdadeiro Deus. E num desafio ali, nesse mesmo Monte Carmelo, onde ele agora está a orar, nós vemos que eles clamam a Baal, e Baal não ouve. E Elias, uma vez só, clamou a Deus, e Deus enviou um fogo do céu, consumiu o sacrifício e o altar, e o povo se voltou para Deus, clamando: só o Senhor é Deus. E agora aqui, nós vemos que havia 3 anos que não chovia sobre a terra. E o que Deus comunicou ao rei Acabe, por meio do seu profeta, de fato, era o que estava acontecendo. Deus disse que a seca duraria até quando ele quisesse. Deus nunca se esquece do que ele promete. Seja isto boa coisa ou má coisa, ele cumpre com as suas promessas. Por isso, o título da nossa mensagem é Elias e o Deus de promessas. Lembremos que no início do capítulo 18 está escrito que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, 3 anos depois, aproximadamente, fala-se 3 anos e meio. Deus estava planejando mudar as coisas.
A seca tinha devastado o reino de Israel. 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Havia fome, havia desespero. E agora Deus estava a mudar as coisas. E isto começou a acontecer. Todos os falsos profetas foram eliminados. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Então era tempo de Deus cumprir a sua promessa de mandar chuva sobre a terra, de restaurar aquela terra. E também quando Deus manda Elias voltar, ele diz: darei chuva sobre a terra. Lá no início do capítulo 18, quando Deus manda Elias se apresentar diante de Acabe, ele diz: apresenta-te diante de Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. E ele sabia que um dia Deus traria de volta a chuva. Elias sabia, cumprindo com a sua promessa de restaurar a terra devastada. Talvez o povo até tivesse se esquecido de quem manda as chuvas e de quem manda a seu tempo é o próprio Deus. Deus, o verdadeiro Deus, é aquele que controla as estações. Não era Baal, não era um falso Deus, mas o próprio Deus é quem controla todas as coisas. E aí nós encontramos algumas lições na vida do profeta Elias, agora diante do cumprimento da promessa de Deus, e que nos serve também de exemplo para as nossas vidas. Elias, em primeiro lugar, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Elias foi encorajado pela promessa de Deus. Como é que Elias volta para falar com um rei que queria matá-lo? Porque quando ele vai ao palácio e diz: haverá fome sobre a terra, Acabe queria matá-lo. Acabe procurou pelo reino todo, não encontrou. Que deu coragem a Elias de voltar diante do rei Acabe? Ele foi encorajado pela promessa de Deus. E a Bíblia está cheia de promessas. Precisamos entender que nem todas as promessas são direcionadas para nós, especificamente. Elias tem um contexto e um tempo, ou seja, as promessas têm um contexto e um tempo onde elas se cumpriram, ou um tempo apropriado para que se cumpram. Às vezes nós não entendemos as promessas de Deus porque nós achamos que elas têm que se cumprir assim como nós queremos. Deus tem promessas para nós, mas elas se cumprem no tempo apropriado de Deus e da forma apropriada de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, quando Deus ordena Josué para tomar Jericó, uma cidade extremamente fortificada, Deus lhe dá direções específicas de como a cidade seria destruída. Jericó era uma cidade fortificada com grandes muralhas. E o povo estava cerrado ali dentro. E era uma cidade forte, ninguém a podia tomar. E Deus dá uma estratégia para Josué. Lá no livro de Josué, no capítulo 6, versos 3 e 5, nós vemos como Deus disse que essa cidade cairia. Ele diz a Josué capítulo 6, verso 3 a 5: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Deus dá uma estratégia para Josué derrotar uma cidade. Então Deus lhe promete como faria cair a grande cidade de Jericó. Mas nenhum general de guerra hoje tomaria essas palavras e executaria como uma estratégia de guerra contra um determinado campo de batalha a ser conquistado, simplesmente porque funcionou certo dia. É nisso que nós estamos falando, sobre entender a promessa de Deus para as nossas vidas.
Deus tem promessas em algumas circunstâncias para algumas situações e nem todas se resolvem do mesmo jeito. Existem promessas nas quais podemos esperar como filhos de Deus. E como filhos de Deus, elas são uma realidade em nossa vida. Agora, tem promessas sim, que elas se aplicam diretamente a nós, que somos filhos de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías, lá no capítulo 41, verso 10, nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. É uma promessa de Deus, de que Deus sempre está com os seus filhos. E nelas nós entendemos que elas se aplicam diretamente a nós, a cada um de nós, filhos de Deus. Ou seja, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se nós somos servos de Deus, nós sabemos que essa é uma promessa real para as nossas vidas. Deus tem sustentado todos os dias da nossa vida e nós não precisamos temer, quer seja em tempo de pandemia, quer seja em qualquer tempo. Mas nós estamos de máscara. Nós precisamos sim nos precaver, queridos. Nós precisamos sim tomar cuidado. Não é porque Deus te protege que você vai pegar o seu carro e sair a 180 quilômetros numa rodovia e dizer, Deus me protege. Né? Você está sendo imprudente. Então, nós temos que tomar precauções. Nós vivemos na tranquilidade e na certeza de que Deus nos protege. Esta é uma promessa diretamente ligada a nós.